Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Ferraro. Estamos aqui para mais uma webconference da Consecutivos. Antes de começarmos, gostaria de avisar que o professor Weber Takaki está aqui nos assessorando e irá ler as perguntas que vocês farão pelo chat. Então, já sugerimos que vocês façam perguntas, para nós interagirmos nessa palestra através do chat. Bom, o que é a Consecutivos? A Consecutivos é uma instituição sem fins de lucro que trabalha dentro da perspectiva da conscienciologia. A conscienciologia é uma proposta de ciência para o estudo da consciência humana. A conscienciologia trabalha com algumas premissas, que caracterizam o que a gente chama de paradigma consciencial. O que seria isso? Seria, primeira premissa, seria a condição de que não somos esse corpo físico. Então, estamos no momento nos manifestando através desse corpo físico, esse corpo biológico, mas iremos descartá-lo ao final da nossa vida, quando chegar o que é chamado de morte. Na conscienciologia, trabalhamos com o conceito do descarte somático, que chamamos de dessoma. Então, a consciência, ela continua se manifestando além desse corpo físico, porém em outras dimensões, não mais nessa dimensão material, física, mas sim dimensões mais sutis. E para poder se manifestar nessas dimensões mais sutis, ela utiliza outros corpos, outros veículos. E até o momento, vamos fazer uma paradinha, já falamos das múltiplos corpos, múltiplas dimensões. E agora já estamos falando em múltiplos veículos de manifestação. Então, a consciência, quando ela morre, quando ela descarta esse corpo biológico, ela passa a se manifestar com outro veículo, que chamamos de psicossoma. Ou soma quer dizer corpo, psico da psique, do psiquismo. Então, o corpo das emoções, dos sentimentos também. Então, para a conscienciologia, a consciência não morre. Ela é imatável, digamos assim. O que morre, o que perece, é esse corpo biológico. Então, além desses aspectos que falamos até o momento, também existe um outro, que é a questão das múltiplas vidas. Então, as múltiplas vidas é você trabalhar com esse pressuposto de que não nascemos, na verdade, no momento do nascimento nessa vida e nem vamos morrer no momento da nossa morte. Nós já existimos há milênios e experimentamos vidas materiais, vidas físicas como essa que estamos aqui no momento, mas também vamos experimentar momentos entre uma vida e outra que chamamos de período intermissivo. E nos manifestamos, então, com esses outros veículos, ou com esse veículo que chamamos de psicossoma. Por que chamamos período intermissivo? Porque é entre uma missão e outra, Inter quer dizer entre e missivo de missão. Por que missão? Porque, na verdade, cada vida que temos aqui é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade da gente melhorar a nós mesmos, de melhorarmos nossa convivência com as pessoas, E, quem sabe, até cumprir alguma missão específica. Mas vamos falar mais disso mais para frente. Bom, também é importante a gente lembrar que essa palestra terá 45 minutos, E que também trabalhamos na conscienciologia com o princípio da descrença, Que fala o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que vai ser falado nessa palestra. Tenha suas experiências pessoais. Então, não estamos aqui com o objetivo de convencer ninguém, de ser o dono da verdade, mas somente expor o nosso ponto de vista, os nossos estudos, as nossas experiências com esse assunto da conscienciologia e o assunto que a Consecutivos estuda mais diretamente, mais essencialmente, que seria a seriexologia. O que é essa palavra?
ela é uma junção de várias palavras menores. Então, seriex quer dizer série existencial, que traduzindo significa vidas, né? Várias vidas. E logia quer dizer estudo. Então, a Consecutivos é uma instituição da Conscienciologia que se dedica ao estudo das várias vidas passadas, da atual vida também. Então, esse conjunto, né, de várias vidas formam o estudo básico dessa instituição. Existem outras especialidades que a gente vai comentar aqui no decorrer da palestra. Tudo bem? Quando quiserem fazer perguntas, né, colocações, é só interagir pelo chat. Bom, o tema de hoje é parassociograma retrocognitivo. Então, nós vamos explicar de onde que surgiu isso. A inspiração desse estudo, ela veio com a leitura de um pesquisador chamado Jacob Levi Moreno. Ele foi o propositor da sociometria e do sociograma, né? O que é isso, basicamente? A sociometria seria o estudo, a medida, a avaliação do relacionamento humano, do relacionamento entre as pessoas, e o sociograma é um gráfico, um mapa, onde traduz essa relação das pessoas. E essa relação pode ser enfocada tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Então, a inspiração do estudo foi a partir dessa leitura. Porém, na Conscienciologia, trabalhamos de forma bem diferente, como vocês verão mais a seguir. Bom, a premissa básica também da Conscienciologia e uma das frentes de estudo da Consecutivos é que evoluímos em grupo. Então, não existe outra forma da gente estar em movimento evolutivo sem ser com os nossos pares. Né? Até mesmo para estarmos aqui nesse momento, precisamos de um pai, de uma mãe, né, que oportunizaram nosso nascimento, né, e toda a nossa criação, educação, para podermos chegar onde estamos hoje. Então, já precisamos, no mínimo, ali, de um pai e de uma mãe. Então, o que a gente observa é que nesse estudo da evolução da consciência, nessas múltiplas vidas, trabalhamos de forma interdependente. Então, a interdependência é um fato, né, que a gente observa, inclusive, se a gente parar para pensar no dia a dia da nossa vida. Né? Inter quer dizer entre, e dependência seria essa relação entre as pessoas. Né? Então, precisamos um dos outros para evoluirmos, para aprendermos, né, para conseguir realizar, né, para alcançar conquistas, né, superarmos a nós mesmos, né. Então, todo esse enfoque da evolução em grupo é pela interdependência. Porém, ao longo desse estudo, né, das múltiplas vidas que a consciência passa, algumas relações são positivas, outras são negativas, outras se alternam, né? E existe a condição do que a gente chama de interprisão. Então, a interprisão é quando as pessoas elas fizeram algo ruim, algo negativo, algo prejudicial à evolução de outra pessoa. Isso pode ser de uma com uma, isso pode ser de um grupo com outro grupo, pode ser de uma nação com outra nação, né? Então, existem proporções e níveis bem diferenciados. E esses atos múltiplos que vamos cometendo ao longo de várias vidas vai formando, então, essa condição da interprisão grupo-kármica, né? Então, o que seria isso? A karma, quando a gente fala a palavra karma, ela remete, né, ela tem uma origem lá no Oriente, que quer dizer essa condição dos débitos, né, da influência, da causa e efeito entre as ações das pessoas. Então, essas ações que vamos cometendo ao longo das vidas, né, elas têm consequências, né, e essas consequências, elas voltam para o agente dessa ação. Então, o processo evolutivo é complexo, né, fazemos coisas boas, fazemos coisas ruins, e todos interagimos, e há repercussão de tudo sobre tudo, de todos sobre todos. Então, não é algo simples, não é algo fácil de se estudar, né? Exige muita paciência, muita calma, né? Então, quando a gente fala sobre grupos, sobre evolução,
sobre grupo karma, que é o nosso enfoque aqui hoje, precisamos ter bastante cuidado, bastante cautela. Bom, então observamos que se evoluímos em grupo, né, as pessoas com as quais nós convivemos, elas são fundamentais para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Eu poderia dizer até que são determinantes, né? Então, se a consciência ela não é muito forte, né? Se ela não tem uma personalidade muito forte, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Ela sabe o que ela quer, ela é muitas vezes conduzida, influenciada ou até mesmo manipulada pelas pessoas que estão ao redor dela. Né? Então, essa condição grupal ela é muito séria e muito determinante. Era isso que nós estávamos querendo dizer. Bom, nós utilizamos até o momento os termos parasociometria e parasociograma nas pesquisas da Consecutivos. Iniciamos esses estudos em 2002, né? Então, em 2002, desde 2002, nós estamos estudando esses assuntos, realizando cursos, atividades, palestras. Inclusive, no ano de 2007, 2008, existiu um curso no CAEC chamado Heterocrítica de Obra Útil, onde eu apresentei o parasociograma, que seria esse mapa, né, das pessoas e as relações entre elas, considerando, né, o paradigma consciencial, nesse evento de um livro específico. No caso, foi um livro chamado Cristo Espera por Ti, que é uma psicografia de Valdo Vieira, a psicografia de Balzac. Então, em 2007, 2008, fizemos essa apresentação desse mapa, desse parasociograma. Por que utilizamos o para? Porque o para quer dizer além de, né? Então, como eu disse, a inspiração foi lá no sociograma, porém trabalhamos dentro do paradigma consciencial, né? Que é muito diferente das propostas, né, apresentadas dentro da sociometria. Então, além desse curso, né, em 2007, 2008, eu vou mencionar aqui só alguns eventos, né? Em 2013, 14 e também nesse ano tivemos o Fórum Internacional de Serexologia, onde foi apresentado também para os sociogramas de personalidades, né? Possíveis personalidades que nós chamamos consecutivas. O que quer dizer personalidade consecutiva? É quando o pesquisador ele tem uma hipótese de quem ele foi em uma vida passada. Tem um nome, né? Tem já um país, tem, enfim, mapeado, localizado todo um contexto. E ele vai fazer esse estudo dessa personalidade como hipótese de ser a sua personalidade consecutiva. Então, nesses 3 fóruns, né, nós e mais a equipe, pudemos apresentar, então, esses mapas, né, dessas relações, dessa personalidade consecutiva. Então, estamos vindo desde então com esse estudo e utilizando essas palavras, né, parasociometria e parasociograma, para, inclusive, fazer uma ponte, né, uma conexão com os estudos dentro do âmbito da conscienciologia. Mas nós queremos caminhar, ou nós estamos caminhando para uma alteração, uma mudança em termos de nomenclatura. Nós estamos caminhando para usar o termo grupokarmometria e grupokarmograma. Né? Por quê? Porque esses 2 termos refletem melhor, né, o contexto desse estudo de grupos ao longo de múltiplas vidas dentro da conscienciologia aqui, mais diretamente na Consecutivos. Né? Então, nós aos poucos, né, vocês vão ver que nessa palestra ainda vou usar o termo, né, parasociograma, porém nós vamos aos poucos migrar para grupokarmograma e grupokarmometria. Tudo bem? Bom, por que essa migração, né? Na essência, seria a condição de paradigmática mesmo, né? O que a gente quer dizer, né? A forma de pensar a produção do conhecimento. Né? A ciência convencional, ela pensa de uma forma,
né? E a Conscienciologia, ela propõe essa produção de conhecimento pautada naquelas premissas que falamos no início da palestra, né? Então, o enfoque, ele é multiexistencial, ele é holossomático, ele é multidimensional, né? Conforme vimos. Então, o enfoque dentro dos estudos, né, do grupo carmograma e do grupo carmometria é a autopesquisa. Não existe nenhum enfoque de terapia de grupo, de dramatização, de teatro, nenhuma abordagem desse tipo, né? O enfoque é a autopesquisa grupocármica, né? Então, o próprio pesquisador faz o estudo, o levantamento dos seus vínculos nessa vida, né? De vidas passadas, levanta hipóteses e vai registrando, anotando, acumulando informações ao longo do tempo. Então, essa que é a abordagem que estamos dando, né, aqui dentro da Conscienciologia. Bom, então vamos definir a parasociometria, tá? Então, como eu disse, ainda vou utilizar nessa palestra essa nomenclatura. Então, parasociometria seria essa medida, essa metria, essa avaliação, essa aferição das relações interpessoais dentro de um grupo. Tanto no sentido de papéis, quanto afeições, né? Qual é a qualidade da relação entre as pessoas. Então, esse que seria o enfoque, e dentro do paradigma consciencial. E o que seria o parasociograma? O parasociograma, ele é um mapa que a gente chama quantitativo e qualitativo das relações conscienciais. E aí inclui as pessoas, que nós chamamos de consciências intrafísicas, e também as consciências extrafísicas, né, que são vulgarmente chamadas ou conhecidas como espíritos, né? Então, pessoas que já tiveram contato aqui conosco e morreram, né, descartaram o seu soma, né, o seu corpo biológico, né, mas nem por isso deixam de ter um vínculo com a gente, né? E também existem outras consciências extrafísicas que não lembramos do nosso convívio passado com ela, mas que ela lembram do convívio com a gente, né? E também tem relação e influência sobre a nossa vida atual. Então, nos estudos dentro do parasociograma, levamos todas essas condições em consideração. E para que a gente faz esse levantamento, né? Que seria o grande diferencial. Né, é a questão interassistencial. Então, a gente vai fazer esse mapeamento das pessoas, né, conscientes, né, dos espíritos ou consciexes, e vamos procurar pensar a qualidade dessas relações a fim da gente melhorar, né, essa qualidade com todas as pessoas envolvidas. Quando a gente fala o aspecto qualitativo, a gente estuda vários detalhes. Então, por exemplo, né, se uma pessoa gosta da outra, né, isso é uma parte da relação, né? Como que a outra se sente em relação a essa primeira, né? A outra gosta dessa pessoa ou não? Ou ela não gosta? Na verdade, ela tem até algum tipo de preconceito, até rechaço, né? Então, as relações são complexas. Então, a gente vai pensá-las no sentido tanto de afinidade que pode ser unilateral, né, como estávamos falando, ou afinidade mútua, né, ambas as pessoas gostam uma da outra, né. Podemos pensar também a condição, na verdade, que nós procuramos simbolizar nesse mapa, né, de ascendência evolutiva, né, às vezes temos contato com pessoas que são de um nível evolutivo mais alto, né, que tem algum tipo de influência sobre a nossa vida. A condição do rechaço, que também pode ser unilateral, pode ser mútuo. Também temos a condição da indiferença, né, também temos a condição, às vezes, da manipulação de uma pessoa sobre outra. Então, todas essas formas de interação, ou esses vários níveis aí de qualidade, digamos assim, né, uns mais, outros menos, né, estão representados nesse mapa, nesse gráfico que é o parasociograma. Procuramos também representar os diversos momentos, né, então,
Ao simbolizar essa qualidade através de linhas, nós numeramos essas linhas, 1, 2, 3, né, para simbolizar, inclusive, a mudança na qualidade da relação. Então, o fato da gente fazer um mapa, né, e colocá-lo diante de nós e olharmos para esse mapa, isso possibilita um certo distanciamento daquele grupo, né, daquelas pessoas e ajuda nessa análise, nesse estudo, nesse levantamento de hipóteses. Bom, isso possibilita o estudo dessa complexidade que é essas várias relações. Então, esse mapeamento através do parasociograma é uma forma da gente conseguir ter um pouco mais de cosmovisão. Aí, no caso, cosmovisão grupo-kármica, tá? Então, até o momento, nós explicamos parasociometria, parasociograma, como que nós temos aplicado o parasociograma aqui na Consecutivos. Nós temos aplicado a partir do desenvolvimento desse senso de grupalidade, visando esse aumento do senso de grupalidade. Estamos aplicando também com esse objetivo desse estudo dos grupos, né, para desenvolver e qualificar a técnica que chamamos de TENEPS. O que quer dizer TENEPS? É uma palavrinha que resume várias ideias. Tarefa energética pessoal. Essa tarefa energética pessoal é uma proposta feita pelo professor Walter Vieira para a pessoa desenvolver o senso de interassistencialidade. Então, ela vai diariamente se recolher na sua casa, em um quarto específico, e vai procurar trabalhar com o que a gente chama das suas energias. Vai circular as energias, vai fazer um trabalho de exteriorização das energias em prol das outras consciências. Aquelas que ela encontra no dia a dia e aquelas também que ela, porventura, não tenha muita consciência, mas sente ou percebe de alguma forma que existem, né? Que seriam essas consciências extrafísicas. Parece que estamos com uma questão aqui. A Nilsa, ela está perguntando, o modelo do parasociograma está disponível? Então, não temos assim um modelo, né, um arquivo disponível na internet, né, ou no site da Consecutivos. Por quê? Porque, na verdade, nos cursos que nós damos, cada aluno vai fazer o seu parasociograma pessoal, digamos assim, né? E a gente tem trabalhado com vários enfoques diferentes. Então, já fizemos oficinas para que a pessoa faça o parasociograma com todas as pessoas que ela conhece, né, na sua vida e procurar dali extrair algumas ideias, levar esse parasociograma para a sua TENEPS, né, que é um dos objetivos. Então, cada parasociograma ele é diferente. Não tem como a gente passar um modelo. Tá? E assim, claro, temos uma legenda básica, né, de símbolos, setas que utilizamos, né, que podemos até mostrar visualmente um dos parasociogramas feitos para você ter uma ideia. Como é que ela se chama? Nilsa. Nilsa. Weber, você pode botar só aquele modelinho, só para ela ter uma ideia. Então, Nilsa, o Weber está colocando aí para vocês verem, né, um exemplo, tá, de um parasociograma, que esse aí, no caso, é do livro Cristo Espera por Ti, que eu citei no início da palestra também. Ele foi apresentado em 2007, 2008, aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Né? Então, ele é um parasociograma feito a partir dos personagens de um livro. Tá? Então, não é um romance, não foram personagens ditos reais, apesar dele ter fundamentação em fatos que ocorreram, mas é um romance. Então, ali tem o nome dos personagens, você pode observar que tem triângulos, né? Tem círculos, né? Então, uma legenda básica que nós utilizamos é a condição do círculo ser uma personalidade feminina, né? A questão do triângulo ser uma personalidade masculina, a cor vermelha simbolizando a afinidade, a cor preta, né, que se observa nas relações aí nas setas, simbolizando o rechaço, né?
Temos também a cor verde, que simboliza as consciências extrafísicas, né, que estávamos falando. Tem também a cor azul, que são os animais, os pets. Então, só para você ter uma ideia visual do que seria esse mapa, do que seria esse parassociograma. Porém, cada um tem que fazer o seu, porque, na verdade, né, os personagens da história são individuais, a vida de cada um. Então, não tem, assim, um modelinho, né? O que a gente tem é essa legenda básica que a gente ensina nos cursos, nas oficinas, né? Que estamos vindo trabalhando. Mas como ela é uma técnica que envolve muita evocação, né? Você envolve muito o pensar sobre as pessoas, né? Nós gostaríamos sempre da pessoa vir fazer o curso, estar presencialmente para a gente poder acompanhar, dar as orientações, tirar dúvidas, né? Fazer todo um acompanhamento, inclusive energético, né? Porque quando a gente coloca tudo isso no papel e a gente pensa sobre as pessoas, né? Existe esse processo da evocação, né? A gente evoca essas pessoas e evoca também as companhias dessas pessoas, né? Então, às vezes, se tem alguém que não está muito bem acompanhado, essa condição, né, pode vir na sua direção, digamos assim, como se você, a partir desse mapa, fizesse um chamado, como se você fizesse uma chamada na escola no nome das pessoas. E as pessoas estão presentes ou não, e algumas podem perceber ou não, né? Por quê? Porque a conscienciologia trabalha dentro desse paradigma, né, que trabalha com a bioenergia. Então, pelas energias, a gente pode acessar essas outras consciências, né? Na verdade, existe uma forma de manifestação básica, né, que é o pensene. O que é o pensene? Então, todas as consciências manifestam pensamento, o pen do pensene, sentimentos, o sen, né, do pensene, e o N, que seriam as energias dessa palavrinha pensene. Então, todas as consciências, elas pensenizam, elas emitem pensamentos, sentimentos, energias o tempo inteiro. Então, quando a gente, inclusive as consciências extrafísicas, então, quando nós fazemos um trabalho desse tipo, de análise de grupo, nós estamos trabalhando com evocações, né? E tem que ser acompanhado de um trabalho com as energias, enfim, há toda uma orientação para ser feito esse trabalho. Mas convidamos você, Nilce, para vir fazer nossos cursos quando você puder, né? Vamos falar disso mais para frente também. Bom, então, além de aperfeiçoar o senso de grupalidade, de qualificar esse trabalho com as energias da TENEPS, também pode fornecer informações sobre as vidas passadas e ajudar nessa lucidez multiexistencial, que é conectar o passado, presente e futuro. Então, chegamos no parassociograma retrocognitivo, né? Então, até o momento estávamos contextualizando o estudo. Então, vamos entender essas palavras, né? O para quer dizer além de, o sócio quer dizer os companheiros, as companhias, grama seria esse gráfico, esse mapa, essas figuras da matemática. O retro quer dizer anteriormente, atrás, anterior. E cognitivo é uma palavra que é relativa a conhecimento. Então, o parassociograma retrocognitivo seria, ao pé da letra, digamos assim, um conhecimento de vidas passadas em relação, né, a você mesmo e ao seu grupo, né, ou a partir de um grupo, né. Então, seria esse estudo, esse mapeamento quantitativo, qualitativo, né, só que no caso a gente está propondo de um grupo específico e analisando esse grupo e levantando hipóteses de vidas passadas, inclusive de uma vida que nós chamamos de retrovida crítica. Pelo momento, quer dizer, até agora, né, deixa eu explicar o que é essa retrovida crítica. Ela seria uma vida muito marcante que tivemos no passado, que influencia muito a atual vida, né, que estamos vivendo agora. Mas vamos falar também um pouquinho disso daqui a pouco. Bom, então, nessa proposta do parassociograma retrocognitivo, nós estamos escolhendo um grupo de convívio para fazer essa pesquisa. E o grupo é a família nuclear.
né, devemos começar essas análises, né, de vidas passadas pela família nuclear. Por quê? Porque é o primeiro grupo o qual a gente se insere nessa vida. Então, ele é o grupo mais importante para a gente começar esses estudos, né? Então, a gente nasce numa família, está ali num contexto e que não é por acaso que nós estamos ali, né? E cada pessoa na família tem um papel dentro daquele contexto. Então, vale a pena a gente analisar qual é o papel de cada um, né? Com quem que eu tenho mais afinidade, com quem que eu tenho mais dificuldade, né? Entre eles, como é que é essa relação, né? Então, a ideia é justamente compreender melhor desse primeiro grupo no qual a gente está inserido, né? Especialmente os que a gente chama de intermissivistas. O que quer dizer isso? Muitas pessoas pensam que nasceram numa família e, inclusive, chegam a falar assim, né? Ah, eu não escolhi esse pai e essa mãe, né? Eu não escolhi essa família para nascer. Mas será mesmo? Será que algumas pessoas não chegaram a escolher, né? Ou será que você que está me ouvindo não chegou a escolher? Existe um contexto que a Conscienciologia estuda, que é do curso intermissivo. O que é isso? É quando a pessoa, entre uma vida e outra, lembram que lá no início da palestra eu falei do período intermissivo? Então, entre uma missão e outra, entre uma vida e outra, ela estabelece um curso, ela faz um curso, por isso chama curso intermissivo. E para que esse curso? Na verdade, é para ela se preparar para essa próxima vida que ela está vivendo. Né? Então, é um curso onde a pessoa vai fazer um balanço, digamos, né? O saldo, estudar o saldo do que ficou, né? Das suas múltiplas vidas, analisando a sua própria consciência, né? Em relação do que ela tem de bom, de pontos fortes, no que ela tem de ruim, de pontos fracos, e procurando também conhecer os seus vínculos, seus grupos, né? E até mesmo pensar qual seria a sua próxima família numa próxima vida. É claro que a condição ideal é ter lucidez nesse momento para até tentar escolher, né, a sua própria família. Então, essa é uma hipótese de pesquisa, de estudo, né, que a gente tem dentro da Conscienciologia. Temos mais uma pergunta. A Nilsa pergunta o seguinte: estou na Alemanha e vinha pensando em fazer sozinha mesmo, o parassociograma, né? É melhor não fazer? E depois ela pergunta: se bem que sozinhos nunca estamos, mas vocês me entenderam. Sim, não, nós entendemos. Então, Nilsa, você já esteve aqui, eu me lembro de você, acho que no acoplamentário, se não me engano, em algum curso aqui da Conscienciologia. O ideal para começar esses estudos do parassociograma seria presencial mesmo. Essa é a melhor sugestão que eu posso te dar, porque para a pessoa aprender as legendas, para trabalhar essa questão da evocação, né? Mas nada impede que você vá fazendo esse estudo, não necessariamente através do mapa, né? Mas fazendo esse estudo da sua própria família, né? Isso qualquer pessoa que está nos assistindo pode fazer, né? Fazer uma reflexão com calma, pensar sobre as pessoas que ela convive, procurar observá-las, ter mais cuidado, né, na relação com elas, ver de que forma pode colaborar, ajudar mais na dinâmica entre as pessoas, né? Claro que isso sempre vai ajudar, né? Não vai, né, trazer nenhum tipo de problema. Mas o exercício com o parassociograma, a gente observa que ele é muito forte, que ele necessita algumas orientações, que o ideal para começar seria presencialmente. Tanto que nenhuma oficina, nenhum curso que fizemos até o momento, ele foi transmitido online. Não fizemos nenhum EAD, né, do curso do parassociograma. Justamente porque ele é muito pessoal e ele exige esses cuidados energéticos, pensênicos. Eu não sei quantos cursos você já fez da Conscienciologia, se você já trabalha com estado vibracional, se você já trabalha as suas energias, se você já tem curso, se você sabe mexer com as energias, né? Se você, por exemplo, já faz TENEPS, aí ok, aí eu não vejo problema nenhum, né? Mas se ainda não faz TENEPS, se ainda
não tem noção, né, do que é esse trabalho de evocação, né, com as energias, aí eu sugiro esperar para fazer presencialmente. Ela teve no retrocênio, ela disse. Sim, ela é tenepsista? Não disse. Tá. Ok, então já tem alguma base, algum conhecimento pelo curso Retrocei. Então, a partir dali, acho que dá para você aprofundar os seus estudos, né? Nós vamos citar aqui também algumas variáveis de análise da família nuclear e você pode fazer esse estudo à distância, independente do mapa. Bom, quando a gente olha para a família nuclear, por ser esse primeiro grupo, o que a gente observa? Que ali está, digamos, a síntese ou o extrato de todo o seu processo de interprisão grupo kármica, ou todo o seu cabedal grupo kármico interprisional. O que quer dizer isso, né? Como estamos ali, é o primeiro grupo, né, que nós nos encontramos, e a princípio não temos muita consciência na nossa infância, né, dessas condições todas, né? Somos colocados, entre aspas, nessa condição, né? Na hora que a gente adquire essa consciência maior, a gente começa a analisar, a gente vê que estamos em contato com pessoas que já tivemos em múltiplas vidas para trás, né? Já convivemos para trás. E ali trazem traços, valores, né? Que resumem todo o nosso processo que a gente precisa melhorar. Por isso a gente fala da interprisão. Porque ali naquele primeiro grupo tem aspectos que refletem o nosso passado e o que nós erramos e o que nós precisamos melhorar. Então, por exemplo, né, quais são as características da sua família nuclear? Ela, por exemplo, ainda é muito racista, muito preconceituosa, né, muito vaidosa, né? Como é que é a sua família? Porque esses traços, né, eles não nascem de um dia para o outro, né? Isso significa que existe um passado, né, em torno dessas posturas, né? Então, para a gente conseguir entender mais sobre o passado, ou até mesmo as famílias passadas que tivemos, precisamos entender melhor essa família no momento presente, né? E analisarmos esses traços, sejam eles bons ou ruins, né? Valores também bons ou ruins. E dentro disso, é importante ressaltar que se estamos naquela família e, por exemplo, né, existe alguém ainda com uma postura muito agressiva, muito bélica, muito combativa, né, de difícil convivência, né, isso significa que todos ali que estão presentes no grupo têm alguma parcela de responsabilidade. Então, temos que parar, pensar, vermos como podemos ajudar, colaborar nessa condição. E, a princípio, também começar a trabalhar nós próprios, né? Será que eu ainda tenho um percentual disso? Em qual grau? Em qual nível? Né? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso reciclar? Porque o que eu vejo em relação à família nuclear, o ideal é você colocar sua vivência e procurar dar o exemplo de reciclagem, de superação que você está fazendo força para modificar, né? E não entrar em discussões infindáveis, em agressividades, né? Em críticas, porque isso aí não leva à melhoria das relações, né? Pelo contrário, vejo até que dificulta o diálogo, dificulta o entendimento dentro da própria família. A gente observa que dentro da família nuclear tem um elemento que merece assim uma atenção especial, que é a condição da mãe, né? Por que a mãe? Porque dentro desse grupo também a mãe foi que, né, mais diretamente oportunizou a sua chegada aqui. No caso, o pai e a mãe. Porém, no caso, a mãe, devido à questão da gestação, né, desse vínculo mais forte, né, durante ali período ali de 9 meses. Então, o que a gente observa nos estudos da conscienciologia? Que a mãe, ela definiu a essência, ou o que a gente chama de cláusula pétrea, da atual programação de vida dessas pessoas que fizeram o curso no período intermissivo. Então, ela precisa ser olhada com mais cuidado, com mais carinho, no sentido de que ela foi determinante no planejamento do que você iria fazer nessa vida atual.
Nesse contexto, também é importante a gente lembrar um outro conceito que citamos anteriormente, que é a retrovida crítica. Né? Então, no léxico das ortopensatas, o professor Ronaldo Vieira cita que a retrovida crítica, que foi essa vida marcante lá no passado, é a que mais influencia a vida atual e é aquela que determinou, inclusive, a sua entrada no curso intermissivo e que influenciou todos os aspectos da programação de vida no atual momento. Então, a gente observa que deve haver uma relação forte entre retrovida crítica e a pessoa da sua mãe, né, ou das nossas mães, né, nesse estudo. É como se elas tivessem tido um papel importante, já que ela definiu, né, a cláusula principal da atual vida, e se a atual vida, né, ela está vinculada a essa vida marcante no passado, então, em tese, a sua mãe deve estar nessa vida passada lá, que foi marcante para você. Então, a gente observa que ela deve ser uma personalidade para ser estudada com mais calma, além de todas ali da família nuclear. Temos mais uma pergunta. O Eduardo Bezerra pergunta: quando o pai é ausente, o que eu posso fazer? Então, essa condição é também complexa, né? Cada um tem que estudar aí os motivos desse pai ausente, mas o que eu vejo é que não vale a pena cobranças infindáveis, enfim, qualquer tipo de nível de exigências, né? O que eu vejo é tentar compreender, né, o porquê dessa ausência, né? Que fatores são esses que estão influenciando a ausência dessa pessoa e dentro das suas possibilidades, dos seus esforços pessoais, dar o exemplo para esse pai, né, do que seria uma condição mais fraterna, mais amigável, digamos, melhor para a convivência. Mas eu sugiro isso, né, que a gente vê que é mais saudável, né, e não entrar num nível de cobrança, né, de exigência, enfim, digamos assim, de um conflito frontal, né? É essa postura que eu penso que seja melhor. Então, o que é importante a gente pensar? Nós temos um tempo bem curto, né? Faltam poucos minutos para a gente acabar a conferência, então não vai dar tempo de eu comentar com vocês todas as variáveis que dizem respeito a essa análise da família, né? Que nós estamos propondo. Mas são 10 variáveis. Eu vou citar aqui as 3 primeiras, que diz respeito ao temperamento, aos traços força, que nós chamamos de trafores, que seriam as qualidades que cada pessoa tem, e os traços fardos, ou os defeitos, né, os aspectos mais pesados, negativos, que todas as pessoas têm também. Tá? Então, o que a gente observa? Que nós hoje somos resultado, ou a síntese, dessas múltiplas vidas que tivemos, e essas vidas e os contatos e as oportunidades, e os problemas e os conflitos que nós tivemos nessas múltiplas vidas foram moldando o nosso temperamento. Então, cada um tem um temperamento diferente. O que é o temperamento? É a forma de reagir, né? Então, às vezes, né, como que você reage perante de uma notícia boa, né? Você ganhou na Mega Sena, por exemplo, né? Como é que você reage, né? Ou como é que você reagiria, né? Ou você passou num concurso, né? Você ganhou um emprego novo, né? Como é que você reage? Como é que você vê as pessoas reagirem? O que elas fazem, né? Então, o temperamento é a forma da gente reagir, ou até mesmo quando um parente nosso vem a morrer, a falecer, a descartar o corpo biológico, como que a gente reage? Então, cada um tem seu jeito. Então, isso é o temperamento. Então, vale a pena a gente pensar, né? Quais características, né, você herdou, digamos, nessas múltiplas vidas, né, que foram formando aí o seu temperamento, né? Esse temperamento, ele está sempre casado, digamos assim, com os traços de personalidade, né? O que são esses traços? A gente tem essas características de personalidade. Então, tem pessoas que são alegres, outras são tristes, outras são sociáveis, fáceis de lidar, outras mais difíceis, né? Então, vamos colocar uma suposição. Uma pessoa que teve múltiplas vidas, um exemplo, tá? Uma ilustração.
dentro do contexto religioso, né? Essas vivências múltiplas nesse contexto foi moldando o seu temperamento, que hoje pode ser considerado religioso. Então, alguns traços fortes ou positivos que a consciência pode ter desenvolvido ali. A benignidade, quer dizer, a bondade, né? Assim, ser pessoas bondosas com os outros, a intelectualidade, o gosto pelo estudo, a própria assistencialidade, o querer ajudar o outro, mas também pode ter desenvolvido traços que a gente chama fardos, né? Ou pesados, ou mais negativos. Então, por exemplo, a condição da submissão, da baixa autoestima, da culpa, né? Da vergonha. Então, são dois aspectos da mesma questão. Então, a gente pode pensar nessa análise, muitas vezes o traço fardo, né, ou o defeito, digamos assim, de um familiar nos incomoda, né, a gente não se sente bem com aquele traço da outra pessoa, mas até que ponto nessas múltiplas vidas, né, nós mesmos não colaboramos para que a pessoa tenha formado, né, tenha se constituído aquele traço fardo daquele familiar, que às vezes temos até mais dificuldade, né? Então, esse é um aspecto que a gente trabalha nas análises de família, né? Então, pode ser que, também vou colocar uma outra hipótese, uma outra suposição, né? Vai que em uma vida passada, a partir de uma decisão sua, uma pessoa foi atingida e ela foi parar no convento. E essa pessoa é justamente a sua mãe nessa vida atual, né? Então, é como se a partir dos fatos que você desencadeou no passado, você encaminhasse, entre aspas, aquela pessoa para o ambiente religioso e aquilo foi moldando o temperamento dela. E hoje, às vezes, você não é religioso e ela é religiosa. E aí há um conflito de pontos de vistas, né? Então, isso é só um exemplo, uma ilustração para a gente pensar, tá? Cada um tem a sua complexidade dentro da sua família. Parece que tem outra pergunta. O Eduardo pergunta novamente: é preciso ter informações a respeito do grupo carmo por parte do pai para poder realizar o parassociograma? Não, eu não vejo que haja necessidade de buscar muitas informações. É claro que o que você souber vai ajudar, no sentido assim, dos ancestrais, né? Que é uma variável aqui na análise da família também, né? Então, quem são os ancestrais do seu pai? Né? Eles são imigrantes, vieram de outro país, né? Ou eles são brasileiros, são indígenas, são negros, são portugueses, são americanos, né? Então, a origem assim, dos ancestrais é interessante a gente saber. Por quê? Porque é mais um indicador de vidas passadas, né? Então, era uma das variáveis que a gente ia comentar aqui também. Então, é interessante você ter uma noção, sim, a esse respeito. Mas se tiver difícil a comunicação, o acesso, não precisa ficar preocupado, não tem necessidade de ir buscar, né, mais informações. Por quê? Porque a análise é mais centrada nas pessoas da família nuclear mesmo, né? Então, do que você sabe, do que você compreende, né, do que você tem acesso em relação a essas pessoas. Bom, então, existem essas variáveis que eu citei. Então, temperamento é uma, os traços força é outra variável, também o traço fardo, outra variável, a ancestralidade, como eu citei, é outra variável. Então, o que acontece? Nesse parassociograma retrocognitivo, a gente faz esse mapa, coloca o nome das pessoas, coloca os símbolos, coloca a qualidade das relações, e a gente procura, para cada pessoa desse mapa, estabelecer essas 10 variáveis, responder essas 10 variáveis, tá? As outras variáveis, dá tempo da gente falar mais um pouquinho? Tá? Então, mais uma outra variável seria a linha serexológica. Então, o que é isso? É quando, a partir do perfil desse temperamento, do traço fardo, do traço força, você levanta a hipótese de quais contextos no passado aquele familiar seu pode ter vivido. Então, por exemplo, o exemplo anterior, né? Então, a questão da religião
é claro que no exemplo anterior, com certeza, esse familiar, essa mãe, enfim, ou esse pai, ele viveu nesse contexto. Aí vale a pena também destrinchar, mas qual religião? A católica, a muçulmana, né? O espiritismo, o budismo, qual é a religião? Vale a pena investigar. Outra questão também, né? Claro, gente, tudo isso é hipóteses que você levanta sobre cada familiar. A gente não está afirmando que foi, né? Porque são estudos, são pesquisas, né? Existe um prazo longo aí para a gente chegar a ter um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, as artes, né? E o contexto da monarquia. Então, muitas vezes, da vida, né, que os monarcas eles tinham, eles treinavam, educavam seus filhos, né, não existiam escolas, em casa, né, iam para amas de leite, depois voltavam para casa e ali aprendiam às vezes piano, aprendia a cantar, né, aprendia a pintar. Então existe uma relação entre o desenvolvimento artístico e esse contexto da monarquia. Então às vezes hoje um familiar seu, né, ele tem esses talentos artísticos, né? Mas para a gente também levantar a hipótese de ter estado na monarquia, que seria outra linha serexológica, também deve ter outros traços ligados à questão da monarquia, que é o orgulho, a vaidade, a soberba, né? Que são outros traços aí. Enfim, então essas são hipóteses que você vai levantando, né, sobre as linhas serexológicas. Outra variável é, então, qual é a profissão desse seu familiar, né? Ela tem relação com a sua, né? Qual que é a relação que existe ou não tem, né? O outro na área de ciências aplicadas, né? Sociais aplicadas,